que às vezes usada de maneira distorcida ou até enganosa. Do lado paulista, muitos jornais só traziam as notícias que eram favoráveis ao estado de São Paulo. As informações eram sempre positivas e não relatavam as dificuldades e as situações precárias enfrentadas pelos combatentes. Além disso, pela primeira vez a aviação foi usada em uma guerra civil brasileira. Os dois lados recorreram aos aviões, que no início da Revolução serviram para jogar panfletos com notícias favoráveis aos paulistas e às tropas federais. Abusando da propaganda, o governo de Vargas foi mais longe. Criou uma história de que São Paulo queria se separar do Brasil e fez isso através do rádio, já que naquela época este meio de comunicação estava se popularizando no país. Com isso, a propaganda passou a circular de maneira mais rápida entre a população. As rádios, eles chegaram ao ponto, ao ardil, de colocar pessoas falando com sotaque paulista nas emissoras do Nordeste, por exemplo, né? Dizendo que realmente havia um governo paralelo no estado de São Paulo, era comunista, curioso esse aspecto, o governo era comunista, não era brasileiro, era italiano e era chefiado por um tal de Francisco Matarazzo. Então fizeram um conto de fadas, né? Mas as pessoas acreditavam nisso. E muitas das tropas provisórias que o governo ditatorial consegue arregimentar no Nordeste, principalmente no Nordeste, e eles vêm lutar aqui, eles vêm com a intenção de libertar o estado de São Paulo desse jugo estrangeiro e comunista. Esse historiador conta que durante algumas pesquisas descobriu gravações de rádio feitas pelo governo de Getúlio Vargas. Todas tinham o objetivo de convencer o país da falsa ideia separatista. Agora o boletim informa: os traidores de São Paulo querem fazer de lá um país de minuto em minuto. E atenção última extraordinária, as tropas de Belo Horizonte caminham em direção a São Paulo, não sei o quê, e etc. Tal. Covil de traidores, né? Os italianos que querem fazer de São Paulo uma filial da Itália. Também por meio do rádio, os paulistas rebatiam as acusações getulistas. Foi o que São Paulo fez, cônscio de suas responsabilidades na ação e no pensamento brasileiro, não para separar-se, e sim para reavivar todo o organismo nacional. Obra paulista, certamente, mas profundamente brasileira. Mais do que nunca, tem São Paulo os olhos fitos na grandeza do Brasil. O movimento em marcha constitucionalista busca o império da lei, procura a ordem jurídica, única garantia dos interesses sociais e individuais. Para tentar evitar que todo o país acreditasse na propaganda do governo getulista, São Paulo criou alguns símbolos com a intenção de mostrar que a luta era em busca de uma Constituição para o Brasil. Nos cartazes usados para divulgar o movimento, a bandeira paulista sempre estava ao lado de uma bandeira nacional. Este brasão feito na época trazia a seguinte frase: um São Paulo grande dentro de um Brasil maior. Para rebater esta ideia, o governo federal usava todos os recursos de marketing disponíveis na época. Um deles foi a fotografia. Getúlio Vargas copiou essa estratégia de governos comunistas e fascistas e antecipou o que Hitler faria na Alemanha. Esse tipo de manipulação das massas através da fotografia foi muito empregado por Mussolini, por Hitler, por Stalin, né? Essa coisa de manipular imagens fotográficas, tirando pessoas que não são bem-vindas naquele momento às intenções do governo, foi extremamente empregado na Europa. Essa foto, feita 2 anos antes da Revolução, já dava sinais de como Getúlio Vargas iria fazer uso deste recurso em 1932. Essa foto mostra aqui, né, grandes líderes, Miguel Costa, né, Góes Monteiro e Getúlio Vargas. Colocaram descaradamente uma tarja branca aqui, porque não existia computação gráfica, né? Se tivesse um Photoshop na época, né? Mas era tudo feito em negativos. Tiraram aqui, olha, e escreveram uma frase completamente tendenciosa. O presidente Getúlio Vargas no carro presidencial, grifo meu, a caminho de São Paulo. Muito bem.
Eles disseram a caminho de São Paulo para esconder quem estava do lado de Getúlio Vargas, que há as fotos originais aqui. Aliás, duas fotos reais e originais. Quem está do lado aqui, simplesmente, né, são os líderes paulistas da Revolução Liberal. Tá ok? Francisco Morato. Francisco Morato, que é o principal chefe do Partido Democrático, que é o braço político da Aliança Liberal em São Paulo. No próximo bloco, você vai ver como foi o fim do combate e as consequências da Revolução de 32 para São Paulo e para o país. Até já!